Hoje eu vim falar sobre uma frase que eu coloquei no Facebook e no Instagram, que teve muita repercussão e por isso eu resolvi explicar ela e fazer uma conexão desta frase com a energia do planeta Marte, que é o nosso guerreiro. A frase é a seguinte: se você acha insuportável o aqui e o agora, tem 3 opções. Renda-se à situação, mude a situação ou aceite ela totalmente. Essa é uma frase de Sérgio Piazza, que é um executivo de negócios que lida com desenvolvimento de líderes. Mas o que uma frase do executivo pode mexer com tantas pessoas e tantas pessoas se sentirem tocadas? Nós estamos passando por uma situação onde a gente... muitos planos foram desfeitos, a situação foi como se tivesse chegado num caos e as pessoas precisam se reinventar. Só que tem muita gente que fica parada, se lamentando com a situação e não tem força o suficiente para agir. Ok, existem diversas formas diferentes de agir e de mudar a situação perante a vida. De reagir perante a situação que está insuportável no aqui e no agora. Então ele dá as opções: renda-se à situação, aceite o que está acontecendo e mude a sua forma de enxergar aquilo, e assim tu se rende. Como mudar a forma de enxergar? Tenta levar em consideração, se o seu trabalho está chato, está insuportável, muda a forma de enxergar. Pelo menos eu tenho um trabalho agora em plena pandemia, eu vou tentar fazer o que eu puder fazer dentro da situação que eu consigo fazer e não vou ficar me exigindo e me machucando para fazer além do que eu posso. Mas eu preciso sustentar minha família. Ok, então você precisa suportar a situação por o mais tempo possível, até que você consiga mudar. Mas a partir do momento que tu aceita que tu precisa e que tu necessita continuar neste trabalho, você já mudou, você já se rendeu, você aceitou a situação. E aí, faça o que tiver que ser feito. Mude a sua visão perante a situação. Essa é uma forma. Outra forma é: mude essa situação. Larga o trabalho, vai procurar outra coisa, vai tentar se virar. Mas agora tá difícil. Mas tem tanta gente se reinventando, tem tanta gente conquistando outras oportunidades. A gente sabe que não tá fácil, ok? Mas então aceite a situação, suporte ela por mais um tempo, mas vá fazendo algo num segundo plano, numa outra esfera, para que você consiga mudar de fato daqui a um tempo. Vá mandando seu currículos, vai inventar uma outra coisa, forma de ganhar dinheiro e etc e tal. Mas não adianta ficar se lamentando, porque tu só vai baixando a sua frequência energética e as coisas vão piorando cada vez mais. Ou então aceite totalmente, como é a terceira opção, e se conforme com isso e pare de reclamar e pare de se queixar, porque assim, talvez as coisas até se alinhem e você mude a sua forma de ver e acabe até lembrando e gostando da situação, se adaptando. Mas o que é importante é que a gente não baixe a nossa frequência energética com relação a situações que não estão nos agradando. O Marte no nosso mapa natal fala da nossa força, da nossa energia e de como que a gente age perante as dificuldades e como que funciona a nossa energia interna. Em alguns casos, através de trânsitos, a sua energia pode estar realmente bloqueada por algum aspecto, fazendo com que tudo que você faz, tudo que você luta, tudo que você tenta transformar, não consegue. Por quê? Porque é uma fase, talvez seja um momento de se render, mesmo que você seja um guerreiro com uma energia muito forte. Aprender a aceitar, digamos, a derrota ou aceitar o recuo, voltar e depois atacar de novo. Em outros momentos, essa energia desse planeta Marte, você tem uma energia mais sensível, uma energia, Marte nos planetas, Marte nos signos de água. E o que acontece? Você jamais vai entrar para uma briga e discutir e bater boca e largar o emprego e sair assim para fazer o que for. Não, isso você só é capaz de fazer se for motivado por uma emoção muito forte, que aí sim pode causar uma explosão e um movimento.
Mas essas pessoas com energia, com esse Marte na água, elas podem ir usando a sua sensibilidade, a sua emoção e ir lutando de forma indireta para ir mudando a situação. Mas como mudar de forma indireta? Vá com calma, com jeito, fala, muda a forma de agir, a forma de receber de repente as ordens, de receber a crítica, vá mudando sua visão, entenda que essa situação não lhe agrada e isso é muito importante para qualquer tipo de Marte, para qualquer situação. Primeiro você precisa aceitar que aquilo não lhe serve mais. A partir do momento que tu aceita que não te serve mais, tu começa a mudar a tua visão. Não tenho o que fazer? Aceita, ok. Tenho o que fazer? O que eu posso fazer? A energia, quando a gente fala dos signos de água, ela vai lidando de forma indireta. Água mole em pedra dura, lembra o dito popular, tanto bate até que fura. Sim, vai devagar, com calma, paciência, que tu vai conseguir contornar e vai achar um jeito. A água, ela é fluida e ela encontra formas de ir mudando e chegando, mas não é ativa, não é direta, não é rápida. Talvez seja de uma forma mais lenta. Talvez você continue naquele trabalho, vai aceitando, muda a forma de se posicionar perante o chefe, perante os colegas de trabalho, vai procurando outros jeitos, vai indo de forma indireta, que daqui a um pouco o universo te mostra uma outra oportunidade. Mas deixe claro o que você quer, pelo menos para você, não precisa falar para ninguém. Saiba, admita para ti o que tu quer. Porque também não adianta, quando a gente às vezes não sabe o que a gente quer, tu pede pro universo, tá, eu quero trocar de trabalho, eu quero trocar de namorado, eu não aguento mais tal situação. Mas tu não sabe o porquê que tu entrou nessa situação. E aí tu troca, só que tu troca 6 por meia dúzia, como também dizem. Vai continuar, vai trocar de emprego, mas com os mesmos problemas. Então, olha para aquilo que te incomoda, porque a gente sabe que aquilo que nos incomoda, aquilo que nos irrita, aquilo que está nos atrapalhando, tem alguma lição para nos dar. E quando você aprende a lição, esse problema ele desaparece. Às vezes você estando no mesmo trabalho ou no mesmo relacionamento. Ou às vezes você realmente aparece uma outra oportunidade e você se abre para o novo. Outra coisa são o Marte nos signos de fogo. Muito provavelmente esses não se permitem ficar enjaulados e nem em situações presas por muito tempo, porque logo em seguida, como o fogo e o Marte, ele é o guerreiro, é a energia onde ele o elemento onde ele tem mais força e mais atitude. Esses, quando a coisa começa a apertar, eles já largam e já vão para outra, e já largam e já vão para outra, porque conseguem ter a força para enfrentar. Mas às vezes eles acabam fugindo dessas situações e dos problemas, das lições que precisam aprender perante as situações problemas. Então, assim, muita atenção para os guerreiros do signo com Marte em fogo, pessoas com energia do elemento fogo muito forte, que às vezes acabam fugindo das situações e trocando assim muito rápido, porque tem uma atitude, um princípio de brigar, mas assim, mas por que eu tô brigando? Mas por que eu tô discutindo? Será que mesmo tem sentido? Ou será que eu não tô brigando, sei lá, com o chefe sem criticando o chefe e isso daqui a um pouco é meu, sabe? Eu acho que essa é a que a gente deve chamar atenção para o elemento fogo e para as pessoas com fogo muito forte, que talvez deveriam de repente aprender aí sim a suportar e ver o que tem que aprender com essa lição e com esses momentos de transformação. Esses têm uma facilidade maior de se reconstruir, na verdade, de se reinventar, porque é natural. A gente não pode exigir e pedir para uma pessoa que tem um Marte nos signos de água, que ele tenha uma atitude rápida e que faça mudanças revolucionárias na sua vida, porque eles são mais lentos dentro desse processo, mas quando mudam, mudam mesmo e mudam inclusive no âmbito emocional. As emoções precisam ser tocadas. Mesmo o próprio escorpião, que a gente fala que tem uma força, talvez uma intensidade, ele também tem um processo emocional muito grande, muito intenso e que às vezes é mais lento, porque é a água, ele precisa descer nas profundezas até processar tudo que tem que mudar. Então realmente acaba se tornando mais lento em comparação com o elemento fogo.
As pessoas com Marte em Terra, que é a energia da persistência, a energia da perseverança, que tem uma energia desse planeta Marte no elemento Terra, ele não desiste jamais. E eu acho que aí tá outra lição a ser aprendida. São aqueles que jamais se rendem. E que às vezes eles têm um objetivo, Marte em Terra, eu vou e eu tenho paciência, persistência, perseverança e eu vou conquistar o meu objetivo, custe o que custar e o tempo que levar. Acontece que ao longo da nossa caminhada, às vezes a gente vai mudando. A gente muda de opinião, a gente muda de objetivos, mas eu tô com aquela meta e eu não vou desistir. Porque tem a persistência e a perseverança. Ela é muito importante na vida e ela ajuda, sim, a conquistar os objetivos. Mas acontece que às vezes a gente muda e quando muda é como se fosse uma derrota ou como se fosse impossível desistir ou impossível mudar e aceitar. Então eu pediria a atenção para as pessoas com o elemento Terra que tem Marte em Terra ou com o elemento Terra muito forte, que se identificam muito com as coisas da matéria, que prestem atenção se os seus objetivos não mudaram no percurso. Será que não está persistindo no tal do erro? Ou persistindo a alcançar um objetivo que não tem mais sentido na sua vida? Se questione se ainda tem sentido, se aquilo tudo que um dia você plantou, você construiu de ideias de que um dia eu quero alcançar tal coisa, será que isso ainda faz sentido? Eu acho que é importante trazer essa reflexão para quem tem a energia do Marte, a energia no ímpeto da conquista, se ainda é a mesma coisa ou se daqui um pouco não tem que ajustar, não tem que mudar, não tem que refletir sobre isso. Essa é já as pessoas com Marte no elemento ar, eles são extremamente articulados, com uma energia articulada e rápida, muitas vezes pacífica, que não gosta de lutar, que não gosta de brigar, principalmente Libra, que é o nosso oposto ao Áries, né? Que faz oposição à casa natal do signo do planeta Marte, que é Áries. Áries é regido por Marte e Libra é o signo oposto. Libra fala da diplomacia, da equilíbrio. Não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos entrar em atrito. E acaba cedendo, e acaba que não tem a sua vontade saciada, e acaba que não tem os seus desejos, e acaba sendo levado. Aí entra numa sensação, muitas vezes, de tristeza, às vezes de depressão, e que vai corroendo dentro, e não sabe o porquê. Porque permitiu que outras pessoas decidissem o que ele deveria fazer. Ele não teve força de vontade nem atitude para defender as suas ideias. E aí sim a gente deve trazer à tona esse Libra e acordar ele. Olha, o que tu quer? O que você deseja? Acender esse fogo, trazer um pouco dessa energia desse Marte em Áries, dessa energia ariana do outro lado, para equilibrar e para trazer um pouco dos seus desejos. Assim como Áries passa por cima de todo mundo e não quer saber da opinião dos outros, e ele deveria trazer um pouco da energia do Libra para ponderar, o Marte, para ponderar, o Libra precisa trazer um pouco da individualidade do Áries para fazer os seus desejos, porque às vezes a sua tristeza e a sua, como é que ele diz, a situação insuportável tá porque você não defendeu as suas vontades e as suas ideias. Pense sobre isso. Já ali, Gêmeos e Aquário, eles são extremamente estrategistas, eles usam o intelecto, a mente, para discutir, para fazer planos, para articular meios de sair dessas situações. E deve sim acionar isso para trazer novas soluções, para defender as suas vontades e as suas ideias através dos pensamentos e através da articulação delas, através da forma de se comunicar. E aí sim, sair das situações, mas reflita, pense, ar é pensamento, são ideias. Pense sobre o que você quer, sobre o que você deseja e o que você quer mudar.
Os geminianos, muito difícil, Marte em Gêmeos, ter só um objetivo. Muitas vezes querem várias coisas ao mesmo tempo. Uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra. E às vezes dissipa a sua energia e não conquista e fica preso, se enjaula. Então aí tem que focar a energia para algo. Aquário, às vezes defende, apesar de ser um signo da individualidade, da liberdade, da expressão, ele às vezes é extremamente egoísta. A gente está falando do eixo Leão-Aquário, pelo lado negativo, apesar de sua forma positiva defender a igualdade e a liberdade das outras pessoas em busca de uma ideologia, de uma filosofia, de um ideal, às vezes se torna egoísta. Então, será que eu não tenho que pensar um pouquinho nas pessoas que estão comigo também? Às vezes pensar um pouquinho na minha família? Porque Aquário pensa no coletivo, mas esquece do seu clã interno, né? Na verdade, eu quis trazer essas reflexões para que a gente tome coragem de mudar, coragem primeiro passo, aceitar e reconhecer o que precisa ser mudado. Dentro de uma visão aqui, eu escrevi. Dentro de uma visão, dentro de um estudo que tem sobre como a gente faz para desenvolver e agilizar a nossa inteligência emocional, a nossa habilidade de lidar com as nossas emoções e sair dessas situações, porque sim, as nossas emoções, elas são propulsoras e nos impulsionam a tomar atitudes e a mudar as situações que estão nos incomodando. A gente não pode ignorar isso. O primeiro passo é reconhecer. Reconheça que essa situação está insuportável e que você não tolera mais. Depois que você reconheceu, classifique elas. O quão insuportável é? Quanto tempo eu consigo aguentar? O porquê? Qual é o nível de que eu suporto ainda isso tudo? E depois aceite a sua forma, aceite os seus padrões. Como que eu consigo lidar? Não se compara com colega, com amigos e com outras pessoas. Se compare com você. Como que você saiu de situações difíceis em outros momentos? Aí você começa a mudar os seus hábitos e os seus padrões e você vai conseguir sair dessa situação. Então, os passos para a gente conseguir se libertar dessas situações insuportáveis é reconhecer, classificar o quão insuportável isso tá, o quanto isso tá me incomodando, o que isso tá afetando, quais as consequências. Acertar os seus padrões, reconhecer qual é o seu padrão e qual é o seu estilo, o que você pode fazer e mudar os seus hábitos, mudar a sua forma. E aí, assim, ter coragem para agir. Se você gostou, se você se interessou, se conseguir responder e trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de clareza, um pouquinho de alento pro seu coração, deixe seu like. Esse vídeo vai estar disponível também no Facebook, no YouTube e no Instagram, então se inscreva no canal, no Instagram. E se você quer descobrir, quer fazer, quer entender o seu padrão, como ele funciona, eu realizo os atendimentos através do mapa natal, de uma forma terapêutica, de uma forma a trazer uma lucidez das suas atitudes, das suas emoções, para que consiga se mexer dentro de toda essa situação. Além da gente olhar também o que está nos afetando em volta, que digamos assim, que sejam os trânsitos planetários que influenciam no seu momento atual. Às vezes a gente quer tomar uma atitude para resolver, para mudar, mas não é o momento. Por mais atitude que tu faça, a coisa não vai, porque existe um bloqueio e talvez seja o momento de aprender a aceitar e ficar mais um pouco, mas mudando a sua forma de enxergar. Então, assim, por isso que eu acho muito importante e muito interessante que a gente tenha uma visão global de tudo que está acontecendo. Se quiserem algum atendimento individual, é só me procurar no direct e eu estou aberta para ajudar todo mundo que for preciso,
certo? Espero ter trazido um pouco de alento ou mesmo uma direção para que você tome as suas atitudes. Até mais, nos vemos no próximo vídeo.